Neste sábado, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e a data será comemorada em Camanducaia, no sul de Minas, com o primeiro seminário Autismo. Quando você se envolve, as peças se encaixam. Dentro do seminário acontecerá o lançamento do livro Maternidade Autista na Escola de Música Carlito Martins. A autora do livro é Jamila Iara, mãe do pequeno Matheus, portador de autismo, hoje com 8 anos. Eu sempre gostei muito de escrever, desde criança, mas me faltava um propósito. E em 2013 Deus me deu esse propósito, que foi o Matheus. Então eu criei uma página na internet, comecei a contar minha história, começou a atingir muitos seguidores, muitas pessoas, e eu resolvi então escrever um livro. São 310 páginas escritas de todo o desenvolvimento do Matheus, que será lançado no dia 2 de abril, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, onde o mundo todo para essa conscientização, São vários eventos em muitos lugares, principalmente de pais, profissionais engajados, ativistas, pessoas com autismo. Os monumentos também do mundo todo ficam azul, para falar da questão da conscientização. E realmente a conscientização, ela é o melhor caminho que nós temos, porque o preconceito ainda é muito gigante. O preconceito, ele é o maior desafio, ele é mais desafiador do que a própria deficiência como um todo. Infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para receber. A inclusão escolar ainda está muito longe de ser, de fato, exatamente aquilo que nós precisamos que ela seja, de uma forma estruturada, de um olhar muito individual, muito peculiar e muito particular. E muito disso, porque às vezes por falta da questão do conhecimento mesmo, Eu acredito muito na educação, acredito que a educação seja um ponto de partida muito especial para o desenvolvimento dessas pessoas. Vi na escola o meu filho ser muito feliz, vi na escola o desenvolvimento do meu filho, porém ainda falta muita acessibilidade, porque a inclusão não é só você inserir um menino, uma menina dentro de uma sala de aula, A inclusão, ela é muito além disso. Ela é um olhar muito peculiar, de uma forma muito individual, um planejamento de desenvolvimento, olhar voltado realmente para a forma como aquela pessoa aprende, para a forma como aquela pessoa entende o mundo, Como que ela dá significado às coisas. E o projeto nasce em Camanducaia depois de uma participação de Jamile no evento coletivo Brilho Azul, realizado em 2019 em Pouso Alegre. Foi neste evento que a mãe se sentiu fazer parte de um todo, sendo acolhida por mais pessoas que vivem a mesma realidade que a dela. E quando eu entrei naquele auditório em Pouso Alegre, com todas aquelas pessoas, e falando, sobre o autismo, pais, professores, diversos profissionais, o que aconteceu? Eu me senti parte de alguma coisa, Eu me senti acolhida, eu me senti que existiam pessoas iguais à minha realidade, Eu vi ali histórias que eu comecei, meu filho também pode. Eu me senti que pessoas viviam a mesma realidade que a minha. Então, eu olhei para tudo aquilo e eu falei, não, eu também quero isso para minha cidade. Porque o acesso às terapias, da pessoa com deficiência como um todo, o investimento é muito alto. E, infelizmente, a fila do SUS, a demanda é muito grande, realmente não dá conta. Isso eu falo de âmbito nacional, A demanda é muito extensa, tem uma dificuldade aí nos atendimentos. E se você for procurar de forma particular, também é um investimento muito alto. Matheus foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 9 meses. A mãe conta que foi percebendo aos poucos que o garoto apresentava reações diferentes da irmã, o que despertou nela a dúvida se seria autismo ou surdez. O Matheus foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses, e quando eu percebi que o Matheus era diferente da irmã, ele tinha por volta de 1 ano e 3 meses. E nesse processo, eu percebi então que ele tinha algumas características que eram muito diferentes da irmã. O Matheus era uma criança que gostava muito de brincar sozinho, de estar sozinho. Ele categorizava as coisas, por cor, separava por tamanho, fazia sequências. Então ele gostava muito dessas brincadeiras. Esses eram os momentos que o Matheus tinha com interação a algum tipo de objeto. E sempre muito quieto, não tinha muito essa necessidade do colo, não tinha muito essa necessidade da presença, inclusive da minha presença como mãe. E aí eu fui percebendo, além também da questão da fala, O Matheus não verbalizava nenhum som. E ele, quando a gente fazia algumas brincadeiras com ele, que a mãe faz com o bebê, com a criança,
ele não respondia. Não tinha nenhuma reação do Matheus, né, em relação àquilo que eu tentava me conectar com ele. Então não tinha nenhuma expressão facial dele e também não tinha nenhuma resposta verbalizada. Jamile conta que demorou 6 meses para aceitar a realidade, vivendo neste período entre a dúvida, a aceitação e o medo em procurar um especialista para ajudá-la. Para que eu pudesse buscar ajuda, foi um processo muito difícil. É muito complexo você aceitar que o seu filho vai ter alguma dificuldade. Ninguém nasce preparado para ter um filho com deficiência. Existe um abismo muito grande entre a família atípica, né, a família de uma pessoa com deficiência, com a sociedade como um todo. E não tem quem não passe pelo impacto do diagnóstico. Então, quando eu procurei ajuda, eu demorei 6 meses para aceitar que o Matheus precisava de ajuda. E foi quando eu procurei o médico, tive o diagnóstico dele, que ele era autista. O Matheus, ele é autista de grau de esporte 2, né? Ele tá começando a verbalizar alguns sons agora, mas foi assim um silêncio muito grande por 7 anos praticamente em relação a esse contato do Matheus conosco. Embora ele teve um desenvolvimento muito significativo, mas não tinha a presença da fala. Não há cura para o autismo, mas as atuais formas de tratamento evidenciam a possibilidade de um bom prognóstico. A mãe aconselha ainda a procura por ajuda e a aceitação para que a interação possa ser melhor trabalhada. O autismo, ele é uma condição, né, de vida, ele não tem cura, ele não é uma doença, ele é uma condição de vida que vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida dela. Então, quando eu comecei a olhar para o Matheus, além da questão do autismo, o Matheus conseguiu desenvolver. Então, a aceitação, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa. Surgiu alguma dúvida em relação ao desenvolvimento do filho, procurar ajuda. Surgiu dúvida, procure ajuda, porque o diagnóstico precoce, ele é essencial por conta da neuroplasticidade do cérebro. Então, quanto mais a criança, né, for diagnosticada de forma precoce, melhora o desenvolvimento das habilidades dela e a diminuição de comportamentos inadequados, né? As pessoas com autismo, eles têm uma dificuldade de interação social, principalmente de comunicação. Então, quanto antes, isso pode ser trabalhado. A semente da inclusão e conhecimento foi lançada em Camanducaia, mas espera-se que ela se espalhe por mais municípios da região, mostrando que o lugar do autista é onde ele quiser. Então, junte-se a nós, né? Levante essa bandeira conosco, conheçam, né? Se informem, para que a sociedade seja cada vez mais inclusiva, para que essas pessoas sejam pessoas, né, cidadãs como nós, tenham os seus direitos preservados, tenham o seu direito de ir e vir e de conquistar os seus sonhos, porque eles também têm sonhos. Nós somos a voz, muitas vezes, dessas pessoas quando pequenas, quando não conseguem dar significado ao mundo, se comunicar, mas a gente, né, o que eu faço aqui com o Matheus e que inúmeras outras mães fazem mundo afora, que é desenvolvê-los para que eles possam, de fato, ser mais independente possível. Em pleno século XXI,